Sejam bem-vindos todos ao canal JS Livros. Estou trazendo hoje para você o audiobook capítulo 8 do livro À Primeira Vista, do autor Nicholas Sparks, aqui no canal da JS Livros. Para quem está chegando agora, você encontrará no canal playlists e podcasts dos áudios livros disponíveis aqui no canal da JS Livros. Em cada audiobook disponível, você encontrará um link para adquirir o livro em questão. A JS Livros vem firmando parceria como afiliada da Shopee, trazendo para os leitores links seguros para adquirir seus livros, aqui na JS Livros. Agora voltando ao audiolivro À Primeira Vista, do autor Nicholas Sparks, não sejam tímidos. Se aproxeguem que a história vai continuar. Capítulo 8. Jeremy esperou na varanda da casa de Lex. Ele tinha a chave e poderia ter entrado, mas não quis. Preferiu ficar sentado no degrau que havia do lado de fora. Ou melhor, ficar fervendo de raiva no degrau do lado de fora. Uma coisa era conversar com Rodney. Outra, completamente diferente, era mentir sobre isso. E Lexi mentirá. Ela desmarcará o compromisso do jantar romântico. Telefonará para ele, mentirá sobre onde estava. Mentirá na sua cara. Jeremy ficou esperando o carro dela aparecer, com a mandíbula cerrada, tensa. Ele não queria nem saber que desculpa Alex daria. Não havia desculpas para uma atitude como aquela. Tudo o que ela precisava ter feito era dizer a ele que queria conversar com Rodney, que estava preocupada com ele. E não haveria nenhum problema. Jeremy não teria ficado muito entusiasmado, é verdade, mas entenderia. Então, por que tanto segredo? Não era assim que as coisas deveriam ser. Ela não deveria tratá-lo daquela maneira, não só a ele, mas também a ninguém por quem tivesse alguma consideração. E se atitudes como essa continuassem depois que estivessem casados? Ele não ia querer passar o resto de seus dias duvidando de que ela estivesse onde disse que estaria. Não, de jeito nenhum. Um casamento não era para ser assim. E ele não se mudaria para o sul do país. Não deixará tudo para trás para ser enganado. Ou ela amava ou não o amava. Era simples assim. E o fato de ela cancelar o jantar só para ficar ao lado do outro homem deixava bem claro como ela se sentia. Jeremy não queria nem saber se Lex e Rodney eram amigos. E, com toda honestidade, nem se importava se ela estava apenas tentando ajudar. Ela devia ter dito a verdade. Esse era o ponto principal. Por mais zangado que estivesse, ele teve de admitir que também estava magoado. Ele se mudará de Nova York para dividir a vida com Lex. Ele se mudará para Bonnie Creek por causa dela. Não por causa do bebê, não porque sonhava com uma casinha com uma cerca branca, não porque tivesse uma crença oculta sobre o romantismo da vida do sul. Sua decisão se devia ao fato de que ele queria ter Lexi como esposa. E agora ela estava mentindo. Não uma, mas 2 vezes. E ao sentir um aperto no estômago, Jeremy não teve certeza se dava um soco de raiva na parede ou se começava a chorar. Ele ainda estava sentado no degrau quando Lexi chegou, 1 hora depois. Ao sair do carro, ela ficou surpresa ao vê-lo, mas caminhou na direção de Jeremy, como se nada de anormal tivesse acontecido. Oi, cumprimentou ela, colocando a bolsa sobre os ombros. O que você está fazendo aqui? Jeremy se levantou. Só estou esperando. Olhando para o relógio, ele percebeu que faltavam alguns minutos para as 9. Era tarde, mas não muito tarde. Embora Jeremy não fizesse nenhum movimento na direção de Lexi, e ela percebeu essa atitude, ela se abaixou para beijá-lo. Assim mesmo, se observou a falta de reação do noivo. Lexi não demonstrou nada. Que bom ver você, disse ela. Jeremy olhou para Lexi, apesar de toda raiva ou medo, para ser honesto consigo mesmo. Que sentia, ela estava linda. A ideia de outro homem tê-la nos braços era arrasadora. Percebendo o turbilhão em que ele se encontrava, Lexi puxou a manga da camisa de Jeremy. Você está bem? Bem, respondeu ele, mas parece chateado. Era a oportunidade perfeita para dizer o que ele estava pensando, mas ele se esquivou. Só estou cansado. Como está Doris? Lexi colocou uma mecha do cabelo atrás da orelha. Preocupada. Rachel ainda não deu notícias, nem apareceu. E ela ainda acha que alguma coisa ruim aconteceu com Rachel? Não tenho muita certeza. Você sabe como é a Doris.
Quando enfia uma ideia na cabeça, não tira mais e nunca existe uma explicação lógica. Tenho a impressão de que ela acha que Rachel está, bem, digamos assim, por falta de uma palavra melhor, mas que o motivo que fez a ir embora... Lexi balançou a cabeça, em sinal de desaprovação. Na verdade, eu não sei o que Doris está pensando. Ela apenas tem a sensação de que Rachel não deveria ter ido embora e está muito preocupada. Jeremy meneou a cabeça, embora não tivesse entendido muito bem. Se ela está bem, então tudo vai acabar bem, certo? Lexi deu de ombros. Não sei. Já desisti de tentar entender como a mente de Doris funciona. Tudo o que sei é que, em geral, ela acerta. Já vi isso acontecer muitas vezes. Jeremy a observou, sentindo que ela estava falando a verdade, sobre o tempo que passará com Doris, mas ela não disse nada sobre onde estiverá depois de sair da casa da avó. Ele se sentou com as costas mais eretas. Pelo que entendi, você passou a noite toda com Doris, não é? Praticamente. Praticamente? Jeremy percebeu que ela estava tentando avaliar quanto ele sabia. Disse ela, finalmente. O que isso quer dizer? Lexi não respondeu. Eu passei na casa da Doris esta noite, mas você não estava lá. Você foi até a casa da Doris? Eu vim aqui também, acrescentou. Dando um pequeno passo para trás, ela cruzou os braços. Você estava me seguindo? Chame como quiser, respondeu Jeremy, tentando manter-se calmo. De qualquer maneira, você não me disse a verdade. Do que você está falando? Onde você esteve esta noite, depois que saiu da casa de Doris? Vim para cá, respondeu ela. E antes disso? Indagou Jeremy, esperando que ela lhe desse a informação espontaneamente, rezando para que ela fosse honesta, sentindo o buraco no estômago crescer. Você estava me seguindo, não estava? Talvez o motivo que fez perder a calma tenha sido a retidão expressa no tom de voz dela. O assunto aqui não sou eu. Responda a pergunta. Por que você está gritando? Respondeu ela. Eu disse onde eu estava. Não, você não disse. Você me contou onde estava antes de ter ido a algum lugar. Você esteve em algum lugar depois que saiu da casa de Doris, não esteve? Por que você está gritando comigo? Lex exigiu que ele respondesse, levantando o tom de voz. O que deu em você? Você foi à casa de Rodney, gritou Jeremy. O quê? Você me ouviu muito bem. Você foi à casa de Rodney. Eu vi você lá. Lex deu mais um passo para trás. Você me seguiu? Não, eu não segui você. Eu fui até a casa de Doris, depois vim aqui, procurando você. E adivinha o que descobri? Lex fez uma pausa, como se tentasse decidir qual seria a melhor resposta. Não é o que você está pensando, protestou ela, com a voz mais suave do que ele esperava. E o que é que eu estou pensando? Perguntou Jeremy. Que a minha noiva não deveria estar na casa de outro homem? Que talvez ela devesse ter dito aonde estava indo? Que, se ela confiasse em mim, teria dito alguma coisa? Se gostasse de mim, não desmarcaria o nosso jantar para fazer companhia a outro homem? Isso não tem nada a ver com você. E eu não desmarquei no seu encontro. Eu perguntei se poderia ser amanhã. E você disse que não tinha problema. Jeremy se aproximou de Lex. Eu não estou falando sobre o jantar, Lexi. Estou falando sobre o fato de você ter ido à casa de outro homem nesta noite. Lexi não se intimidou. E o que mais? Você acha que eu fui para a cama com Rodney? Acha que passamos essas últimas horas namorando no sofá? Nós conversamos, Jeremy. Foi só isso. Conversamos. Doris estava cansada e antes de ir embora, eu quis saber se o Rodney poderia me explicar o que estava acontecendo. Então parei na casa dele. E tudo o que fizemos foi conversar sobre a Rachel. Você deveria ter me contado. Eu teria contado e você nem teria me perguntar. Não tenho segredos para você. As sobrancelhas de Jeremy se levantaram. Ah, não? E quanto aquele dia no calçadão, às margens do rio? Que dia? No mês passado, quando vi vocês dois de mãos dadas. Lexi o olhou, como se o visse pela primeira vez. Há quanto tempo você vem me espionando? Eu não estou espionando, mas vi você de mãos dadas com ele. Lexi continuou a encará-lo. Quem é você? Perguntou ela finalmente. O seu noivo, respondeu Jeremy, e sua voz ficava cada vez mais alta. E acho que mereço uma explicação. Primeiro, vejo vocês de mãos dadas. Depois, descubro que você está desmarcando nossos encontros para ficar com ele. Cale essa boca! Berrou Lexi. Fique quieto, me escute. Estou tentando escutar, gritou ele de volta. Mas você não está me dizendo a verdade. Você tem mentido para mim. Não tenho, não. Não? Então por que você não me conta sobre a sua pequena aventura de mãozinhas dadas?
Estou tentando lhe dizer que você está tirando conclusões precipitadas. É mesmo? Rosnou ele, interrompendo. E se você tivesse me visto de mãos dadas com uma ex-namorada e descobrisse que eu estava saindo às escondidas para me encontrar com ela? Eu não estava saindo às escondidas, disse Lexi, jogando as mãos para o alto. Eu já falei, estive com a Doris quase a noite inteira, mas ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Fiquei preocupada com a Rachel, por isso passei na casa de Rodney para saber se ele tinha descoberto alguma coisa. Depois de ter ficado de mãos dadas com ele, é claro. Lexi piscou, mas quando começou a falar, ouviu a própria voz falhar. Não fiquei. Nós nos sentamos na varanda dos fundos e conversamos. Quantas vezes preciso repetir isso? Quem sabe até você admitir que está mentindo. Eu não estou mentindo! Ele a olhou fixamente, e sua voz saiu num tom ríspido. Você mentiu e sabe disso. Ele apontou um dedo acusador para ela. Isso já é ruim o bastante, mas não é a única coisa que machuca. O que dói mais é ver que você continua a negar. Dito isso, ele foi embora, caminhando pesadamente, até o carro sem sequer olhar para trás. Jeremy atravessou a cidade acelerado, sem saber o que fazer. Tinha certeza de que não queria voltar para a hospedaria, nem se imaginava indo até a lanchonete Loki Lou, o único bar da cidade que ainda estaria aberto. Embora já tivesse estado lá uma ou duas vezes, não tinha vontade de passar o resto da noite sentado num bar, simplesmente porque sabia do tumulto que isso iria causar. Se ele aprenderá alguma coisa sobre cidades pequenas, era que as novidades se espalhavam depressa, em especial quando ruins, e ele não tinha nenhuma vontade de que outras pessoas passassem a especular sobre ele e Lexi. Portanto, resolveu dirigir pela cidade, sem nenhum destino em mente. Lexi poderia dizer o que quisesse sobre o belo cenário e os habitantes do local, que ela considerava membros de sua família, mas Jeremy já deveria ter imaginado algo assim. Filha única e órfã desde pequena, ela nunca fizera parte de uma família grande, como era o caso de Jeremy, e muitas vezes ele teve vontade de dizer a ela que a realidade era diferente. Sem dúvida, a maioria das pessoas que ele conhecerá em Bonnie Creek era gentil e hospitaleira, mas ele começava a se perguntar se essa atitude não seria apenas para manter as aparências. Por trás daquela fachada havia segredos e maquinações, como em qualquer outro lugar. Como Doris, por exemplo, enquanto ele fazia perguntas, ela e Lexi trocavam sinais ocultos, todos com as intenções de mantê-lo no escuro. Ou o prefeito Jerkin, em vez de ajudar Jeremy a conseguir as autorizações, ele tinha os próprios planos. Havia algo que precisava ser reconhecido sobre nova-iorquinos, pensou Jeremy. Quando estavam zangados, eles deixavam isso bem claro, em vez de fingirem que estavam tudo bem. Em especial, quando se tratava de assuntos de família, as pessoas diziam aquilo em que estavam pensando. Ele desejou que Lexi tivesse se comportado mais daquele jeito, enquanto dirigia. Jeremy não conseguia decidir o que era preferível, voltar para a casa de Lexi e esclarecer a situação ou tentar entender tudo sozinho. Ele suspeitava de que ela estivesse escondendo algo, mas não tinha a menor ideia do que pudesse ser. Apesar de toda aquela raiva e das provas, Jeremy não acreditava que Lexi tivesse um caso com Rodney. A não ser que estivesse totalmente enganado, o que ele duvidava. Essa ideia era ridícula, mas alguma coisa estava acontecendo entre os dois, algo sobre o que Lexi se sentia pouco à vontade para falar, e é claro, havia também aquele e-mail. Ele balançou a cabeça, tentando clarear as ideias, depois de dar a terceira volta pela cidade. Jeremy pegou o caminho em direção ao campo, dirigiu em silêncio por algum tempo, depois deu meia volta e, minutos mais tarde, estacionou na porta do cemitério Cedar Creek, o lugar das luzes misteriosas que os trouxeram a Bonnie Creek. Fora ali que ele vira Lexi pela primeira vez. Após chegar à cidade, ele se dirigirá ao cemitério para tirar algumas fotografias, antes de começar a pesquisa para o artigo que pretendia escrever, e ainda podia se lembrar de como ela apareceu de repente, pegando-o desprevenido. Podia visualizar a maneira como ela se movia e como a brisa provocava ondas em seus cabelos. Fora também naquele cemitério que ele lhe contará sobre os pesadelos que tiverá quando criança. Ao sair do carro, Jeremy ficou impressionado com a diferença do local.
Agora que não havia neblina, na noite em que ele virá pela primeira vez as luzes misteriosas, o manto de neblina que cobria o lugar o fez parecer sobrenatural, como se estivesse perdido no tempo. Agora, sob o estrelado céu de abril e a lua brilhante, ele era capaz de distinguir as sombras de lápides individuais e conseguia até mesmo refazer o caminho que seguirá para registrar as luzes. Jeremy atravessou os portões de ferro forjado e ouviu o barulho leve do cascalho sob seus pés. Ele não voltará ali desde que se mudará para Bonnyquick, e quando passava pelas lápides quebradas, seu pensamento voltou-se para Alex outra vez. Teria ela dito a verdade? Parcialmente. Ela teria mesmo lhe contado aonde fora? Talvez. E ele tinha o direito de estar zangado? Sim, pensou ele. Tinha sim. Entretanto, ele não gostou de discutir com Lex, e não aprovou a maneira como ela o olhou quando percebeu que ele andava seguindo. Mas Jeremy também teve de confessar que não gostou daquele aspecto de sua própria personalidade. Verdade seja dita, ele desejava jamais ter visto Lex e Rodney juntos. Essa experiência só serviu para fazer dele um homem desconfiado, e ele se lembrou mais uma vez, não havia nenhum motivo para suspeitas. Sim, ela fora ver Rodney, mas Rachel estava desaparecida, e Rodney era, sem dúvida, a pessoa com quem ela deveria conversar. Mas o e-mail... Ele também não queria pensar naquilo. No silêncio, o cemitério parecia que começava a brilhar. Não era possível, é claro. As luzes fantasmagóricas só apareceriam na noite de neblina. Mas quando uma luz piscou, ele percebeu que não era imaginação. O cemitério estava mesmo ficando mais claro. Jeremy franziu a testa, sem entender nada, e ouviu o som inconfundível de um motor de automóvel. Olhando por cima dos ombros, viu as luzes traseiras de um carro fazendo a curva. Ficou pensando em quem poderia ser e surpreendeu-se ao ver que o veículo desacelerou, parando logo atrás de seu carro. Apesar da escuridão, ele reconheceu o carro do prefeito Jerkin, e momentos depois, Jeremy viu a sombra do prefeito emergir. Jeremy Marsh? Chamou o prefeito. Você está aí? Jeremy picarreou, surpreendendo-se uma vez mais. Pensou se deveria ou não responder até perceber que seu carro o havia traído. Sim, senhor prefeito, estou aqui. Onde? Não consigo vê-lo. Aqui, gritou Jeremy, perto da árvore grande. O prefeito andou em sua direção. Enquanto se aproximava, Jeremy ouvia os seus passos. Você vai aos lugares mais estranhos, Jeremy. Foi tudo em que consegui pensar, quando quis encontrar. Mas eu não devia me surpreender, sabendo sua história com esses lugares e tudo mais. Mas, mesmo assim, posso pensar em uma dezena de lugares melhores do que este, para um sujeito que deseja ficar sozinho. E eu imagino que se sinta inclinado a voltar à cena do crime, certo? Quando ele terminou de falar, já estava diante de Jeremy. Até no escuro, ele pôde identificar o que o prefeito estava vestindo: calças vermelhas de poliéster, uma camisa roxa e um paletó amarelo. Parecia um ovo de Páscoa. O que o senhor está fazendo aqui, senhor prefeito? Ora, vim conversar com você, claro. É sobre astronomia? Deixei um recado no seu escritório. Não, é claro que não. Recebi seu recado, portanto não se preocupe com isso. Não tinha dúvida de que você conseguiria. Sendo uma celebridade e tudo mais. O que aconteceu é que eu estava trabalhando no escritório, terminando algumas funções burocráticas do meu relógio, no centro da cidade, e eu vi passando. Eu fiz o sinal, mas acho que você não me viu, então pensei: onde será que Jeremy vai com tanta pressa? Jeremy levantou os braços para interrompê-lo. Senhor prefeito, não estou com nenhuma disposição para... O prefeito continuou, como se não tivesse ouvido Jeremy. Mas é claro que eu pensei que fosse importante. No início, mas você passou por ali pela segunda vez, depois pela terceira, e comecei a imaginar que talvez precisasse de alguém com quem conversar. E então perguntei a mim mesmo: aonde Jeremy Marsh iria? E... O prefeito fez uma pausa para dar um efeito dramático, bateu na perna para dar ênfase e prosseguiu. A resposta desabou sobre minha cabeça, como um raio. Ora, eu iria ao cemitério? Jeremy olhou fixamente. Por que o senhor achou que eu iria ao cemitério? O prefeito sorriu satisfeito, mas em vez de responder diretamente, apontou para a magnífica árvore de magnólias, no centro do cemitério. Você está vendo aquela árvore ali, Jeremy? Jeremy seguiu o olhar do prefeito. A árvore deveria ter mais de 100 anos, a julgar pelas raízes retorcidas e os galhos esparramados. Já lhe contei a história daquela árvore? Não, mas... Aquela árvore foi pintada por...
Coleman Toles, um dos mais proeminentes dragões de nossa cidade. Antes da Guerra de Secessão, aquela agressão do Norte, ele administrou a loja de alimentos e os mercados em geral, e teve a mulher mais bonita de toda a redondeza. O nome dela era Patrícia. Embora seu único retrato pintado tenha sido destruído no incêndio da biblioteca, meu pai jurava que costumava ir até lá só para admirar. Jeremy balançou a cabeça com paciência. Senhor prefeito, deixe-me terminar a história. Acho que ela pode lançar alguma luz sobre seu pequeno problema. Que problema? Ora, o problema que você está tendo com a senhorita Alex. Se fosse você, acho que não ficaria muito satisfeito ao saber que ela tem passado algum tempo com outro homem. Jeremy ficou totalmente sem palavras. Mas, como eu ia dizendo, esta Patrícia era uma mulher belíssima, e antes de se casar, Coleman a tinha cortejado por muitos anos. Quase todo mundo na cidade queria namorá-la, e ela adorava aquela atenção. Mas foi o velho Coleman que conquistou seu coração, e o casamento foi a maior festa já vista por aqui. Eles poderiam ter vivido felizes para sempre, eu acho, mas o destino não quis. Coleman era ciumento, você sabe como é, e a Patrícia não era do tipo que seria rude com os outros rapazes que escotejavam. Coleman não aguentou. O prefeito balançou a cabeça em sinal de reprovação. Eles acabaram tendo uma briga horrível e o padecimento foi demais. Patrícia não suportou. Ela caiu doente, passou 2 semanas na cama antes que o bom Deus a chamasse. Coleman ficou em lugares e depois que ela foi enterrada nesse cemitério, ele plantou esta árvore em homenagem à esposa. E aquela cresceu. Essa versão viva do nosso Taj Mahal. Jeremy olhou fixamente para o prefeito. Essa história é verdadeira? Perguntou ele. O prefeito levantou a mão como se estivesse fazendo um juramento. Que um raio cai sobre mim? Minha cabeça? Se não for verdade? Jeremy não tinha certeza de como deveria responder. E não tinha a mínima ideia de como o prefeito tinha conhecimento de seus problemas. O prefeito enfiou a mão nos bolsos. Mas, como você pode ver, que é bastante natural, considerando-se as suas circunstâncias. Assim como a chama atrai a mariposa, esta árvore deve ter atraído você para o cemitério. Senhor prefeito, eu sei que você está pensando, Jeremy. Está imaginando por que eu não mencionei a história antes, quando você estava planejando escrever sobre o cemitério. Não exatamente. Então você está imaginando como é que uma cidade tão bela e pequena como a nossa pode ter tantas histórias fascinantes? Tudo o que posso dizer é que nós somos um bastião de histórias. Eu poderia lhe falar sobre acontecimentos históricos de metade das construções de nossa santa cidade que o deixaram encantado. Também não é isso, explicou Jeremy, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Então, você está se perguntando como eu sabia sobre a senhorita Alex e Rodney? Os olhos de Jeremy fixaram os de Jerry, que simplesmente deu de ombros. Em cidades pequenas as notícias se espalham. Isso quer dizer que todo mundo sabe? Não, claro que não. Ao menos não sobre isso. Acho que só alguns sabem, mas não somos de ficar espalhando fofocas que possam magoar as pessoas. O fato é que, como todo mundo, eu também estou preocupado com o mistério do sumiço de Rachel. Antes de você conversar com Doris esta noite, eu passei algum tempo com ela. E ela estava muito aflita. Doris ama aquela garota. Como você sabe? Na verdade, eu estava lá quando o Rodney apareceu e resolvi voltar depois que você foi para a hospedaria. Mas, e o resto da história? Ah, isso foi apenas dedução, disse Jack, dando de ombros. Rodney e Rachel estão namorando, mas eles têm problemas. Rodney e Lex são amigos, e eu vejo você dando voltas pela cidade dirigindo depressa demais, parecendo um servo volante. Não precisei de muito tempo para concluir que Lex deveria ir à casa de Rodney para conversarem, e que você deveria estar zangado por causa disso, ainda mais com todo o estresse que você está vivendo. Estresse? Claro, com a festa do casamento, a casa e a gravidez de Lex. O senhor sabe disso também? Jeremy, meu rapaz, já que você agora também é um residente da nossa bela cidade, precisa entender que as pessoas são muito observadoras por aqui. Não há muito a se fazer, além de tentar adivinhar o que está acontecendo na vida dos outros. Mas não se preocupe, meus lábios permanecerão selados até o anúncio oficial. Como servidor eleito pelo povo, tento ficar acima das fofocas que circulam pela cidade. Jeremy fez uma anotação mental de ficar escondido na hospedaria o maior tempo possível. Mas o motivo principal que me trouxe até aqui foi para lhe contar uma história sobre as mulheres. Mais uma história. Jack levantou as mãos. Bien, não chega a ser uma história.
É mais uma lição. É sobre minha esposa, Gladys. Agora, ela é uma das melhores esposas que você poderia encontrar, mas houve um tempo durante o nosso casamento em que não era muito confiável, por um longo período. Isso me incomodou. Em alguns momentos chegamos a levantar as vozes um para o outro, mas com o passar dos anos, o que eu compreendi foi que, se uma mulher o ama de verdade, você não pode esperar que ela sempre lhe diga a verdade. Veja bem, as mulheres são muito mais sintonizadas com sentimentos que os homens. E se elas não dizem a verdade em geral, é porque acham que a verdade pode ferir nossos sentimentos. Mas isso não quer dizer que não nos amem. O senhor está dizendo que não vê problemas no fato de elas mentirem? Não. Estou dizendo que, quando elas mentem, é porque se importam conosco. E se eu quiser que ela me diga a verdade? Aí, meu rapaz, é melhor você estar preparado para aceitar a verdade com o mesmo espírito com que ela lhe foi oferecida. Jeremy refletiu sobre aquelas ideias, mas não disse nada. No silêncio da noite, o prefeito Jeremy ficou trêmulo. Está ficando muito frio aqui, não é mesmo? Portanto, antes de ir embora, só quero lhe dizer o seguinte. Você sabe, no fundo do seu coração, que ele é ex-One. Doris sabe disso, eu sei disso, a cidade inteira sabe disso. Quando as pessoas veem você junto, é quase como se esperassem que você saísse de mãos dadas cantando. Por isso não há razões para ficar preocupado com o fato de ela ter ido à casa de Rodney quando precisou. Jeremy desviou o olhar enquanto o prefeito ainda estava de pé ao lado dele. De repente, Jeremy se sentiu muito só. De volta à escadaria e folhas secas, Jeremy refletiu consigo mesmo se deveria ligar de novo para Alvin. Ele sabia que se falasse com um amigo, acabaria revivendo aquela noite inteira, e não estava disposto a passar por isso. Também não estava pronto para aceitar os conselhos de Jack. Mentiras ocasionais podiam funcionar no casamento do prefeito, mas não era o que ele desejava ter com Lex. Ele balançou a cabeça, cansado de tantos problemas com Lex, cansado de fazer planos de casamento e de reforma, cansado de não conseguir escrever. Desde que chegara a Bonnie Creek, sua vida foi uma sequência de problemas e tristezas. E para quê? Porque ele amava Lex. Então, como é que ele estava enfrentando tantas diversidades e ela estava ótima? Por que ele tinha de ser o bode expiatório? Não, ele admitiu. Isso não era totalmente verdade. Ela também estava estressada, não apenas com os planos para o casamento e a casa, mas era ela que estava grávida. Ela que acordava chorando no meio da noite, que tinha de prestar atenção ao que comia e bebia. Ela apenas parecia mais capaz que Jeremy de lidar com tudo aquilo. Sem saber o que fazer, Jeremy ficou observando o computador, sabendo que não conseguia escrever, mas ciente de que poderia pelo menos conferir seus e-mails. Quando abriu a primeira mensagem, entretanto, tudo o que pôde fazer foi ficar paralisado, olhando fixamente para a tela do computador. Ela disse a verdade? Leia o diário de Doris. Você descobrirá a resposta lá.